criação, no coração, trazendo paz e redenção. Nos braços do Pai eu vou descansar e em seu amor me transformar. No altar do amor eu quero estar, seguindo sempre a sua voz. Muito bem, continuando nossa leitura bíblica, nosso propósito, nenhum dia desse ano sem Bíblia. Continuando aqui no capítulo 10 de Gênesis. E estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, e nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque, Tiras. E os filhos de Gomer são Askenaz, Rifate e Togarma. E os filhos de Javã são Elisá, Tarsis, ou Quitim e Dodanim. Por estes foram repartidas as ilhas dos gentios nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre as suas nações. E os filhos de Cão são Cuxe, Misraim, Puti e Canaã. E os filhos de Cuxe são Sebá, Avilá, Sabitá, Ramá e Sabitecá. E os filhos de Ramá, Sebá e Dedã. E Cuxe gerou a Nimrode. Este começou a ser poderoso na terra. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Por isso se diz Nimrode, poderoso caçador diante do Altíssimo. Tem tradução que vai dizer diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Cainé, na terra de Sinar. Desta mesma terra saiu a Síria e edificou a Nínive e Rebote Ir Calá, e Rezém entre Nínive e Calá. Esta é a grande cidade. E Misraim gerou a Ludim, a Anamim, a Leabim e a Naphtuim, a Patrussim e a Casluim, de onde saíram os filisteus, e a Caftorim. E Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Ete, e ao Jebuseu, ao Amorreu, ao Gigarzeu, e ao Eveu, ao Arqueu, ao Sineu, e ao Arvadeu, ao Zemareu e ao Amateu. E depois se espalharam as famílias dos cananeus. E foi o termo dos cananeus desde Sidom, indo para Gerar até Gaza, indo para Sodoma e Gomorra, Adimá e Zeboim até Laza. Estes são os filhos de Gão, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras e em suas nações. E a Sem nasceram filhos, e ele é o pai de todos os filhos de Éber, o irmão mais velho de Jafé. Os filhos de Sem são Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. E os filhos de Arã são Uz, Ru, Jeter e Mas. E Arfaxade gerou a Selá, e Selá gerou a Éber. E a Éber nasceram dois filhos. O nome de um foi Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra. E o nome do seu irmão foi Joquitã. E Joquitã gerou a Almodá, a Selefe e a Zarmavé, e Gerá, a Adorão, a Uzal e a Dicla, a Obal, a Abimael e Sebá, a Ofir, a Avilá e a Jobade. Todos estes foram filhos de Joquitã. E foi a sua habitação desde Messa, indo para Cefar, montanha do Oriente. E estes são os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, nas suas terras, segundo as suas nações. Estas são as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações, e destes foram divididas as nações da terra depois do dilúvio. Aqui nós vemos algo muito importante. Por que a Bíblia ela faz questão de colocar ali toda a genealogia e os pequenos detalhes? Porque isso para nós é um grande ensinamento espiritual. Nada passa desapercebido dos olhos de Deus, e Deus é um Deus de detalhes e se importa com cada um de acordo com a sua necessidade, precisão, e Deus enxerga tudo e todas as coisas. Então, para nós, isso é uma grande lição da genealogia, que independente do que seja, Deus está atento a tudo.
Capítulo 11. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e quebremo-los. Bem, e foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o anjo do Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Aqui é uma lição extraordinária para nós, irmãos. Toda a face da terra tinha uma só língua, era um povo só de unidade e união. E então tudo que eles intentavam fazer, o próprio Deus declarou: nada será impossível, e tudo que eles intentarem irão fazer e vai dar certo. Porém, o Nimrod, né, no seu orgulho, na sua vontade de querer ser algo maior e chamar a atenção, porque ele era muito vaidoso, gera um grande problema para todos e todas. Verso 7. Desçamos e confundamos ali sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Olha só que coisa, a atitude de uma pessoa gerou consequência para todo mundo. Isso foi o que nós pregamos aí no ano passado, né, na virada, um pouco antes da virada do ano. Ninguém paga um preço sozinho, sempre tem consequência para geral. O Nimrod, na sua vaidade, queria ser como Deus, vamos dizer assim, um espírito meio maligno, né? E ali ele incitou o povo, né? Motivou o povo a fazer uma torre, e dava dando certo, muitíssimo certo. Só que aí ele quebrou um princípio, quis tocar o céu. O céu não se toca, o céu se admira, o céu se rende. Ao céu se rende, ao céu se serve, mas não se toca. Isso para nós tem um simbolismo espiritual. O que é sagrado, nós devemos ter temor de tocar. Tocar como? Quebrar o princípio, aferir os princípios, né? E então a consequência virá com certeza. E a consequência foi: espalhou todo mundo, e cada um já não sabia mais o que o outro fazia, e aí gerou essa confusão toda que nós acabamos de ler aqui. Então essas são as gerações de Sem. Sem era da idade de 100 anos e gerou a Arfaxade 2 anos depois do dilúvio. E viveu Sem, depois que gerou Arfaxade, 500 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Arfaxade 35 anos e gerou a Selá. E viveu Arfaxade, depois que gerou a Selá, 403 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Selá 30 anos e gerou Éber. E viveu Selá, depois que gerou Éber, 403 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Éber 34 anos e gerou a Peleg. E viveu Éber, depois que gerou a Peleg, 430 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Peleg 30 anos e gerou a Reu. E viveu Peleg, depois que gerou a Reu, 209 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Reu 39 anos e gerou a Serug. E viveu Reu, depois que gerou a Serug, 207 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Serug 30 anos e gerou a Naor. E viveu Serug, depois que gerou a Naor, 200 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Naor 29 anos e gerou a Terá. Terá aqui filho, pai de Abraão, hein? A linhagem começando a gerar aqui. E viveu Naor, depois que gerou a Terá, 119 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Terá 79 anos e gerou Abrão, a Naor e a Arã. E essas são as gerações de Terá. Terá gerou Abraão, a Naor e a Arã. E Arã gerou a Ló. E morreu Arã, estando seu pai Terá ainda vivo na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. E tomaram Abrão e Naor mulheres para si, e o nome da sua mulher era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Isca. E Sarai foi estéril, não tinha filhos, e tomou Terá a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. E viveram,
E vieram até Harã e habitaram ali. E foram os dias de Terá 250 anos, e morreu Terá em Harã. Depois o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã então. E passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. E estavam então os cananeus naquela terra, e apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha do lado do oriente de Betel, e armou sua tenda, tendo Betel ao ocidente, e Ai ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para o lado sul. E havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai sua mulher: ora, bem sei que és mulher formosa à vista, e será que quando os egípcios te virem, dirão: esta é sua mulher? E matar-me-ão a mim e a ti, te aguardarão e te possuirão em vida. Dize: peço-te que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor a ti. E aconteceu que, entrando Abraão no Egito, vieram os egípcios a mulher, que era muito formosa. E viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram-na diante do Faraó, e foi mulher tomada para a casa de Faraó. E fez bem a Abraão por amor dela, e ele teve ovelhas, vacas, jumentos, servos e servas, jumentos e camelos. Feriu, porém, o Senhor a Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abraão. Então chamou Faraó a Abraão e disse: que é isto que me fizeste? Por que não me disseste que era tua mulher? Por que disseste: és minha irmã? Por isso a tomei por minha mulher. Agora, pois, eis aqui a tua mulher, toma e vai-te embora. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, e acamparam-no a ele e a sua mulher e a tudo o que tinha. Aqui nós temos uma grande lição. Qual é a lição? Abraão, ele fraquejou na confiança a Deus. Ele não confiou a Deus como ele deveria confiar. Porque se ele tivesse chegado e falado o que ele deveria ter falado, confiando, Deus iria ser com ele do mesmo jeito que foi na sua mentira. Porque o compromisso com Deus é com a sua palavra. Só que quase que Abraão atrai uma maldição para si e para todos que estão em volta dele. Porque Deus ali agiu de misericórdia. Então, se ele tivesse chegado e peitado, falando: não, ela é minha mulher, tenha temor a Deus e tal, Deus iria, mesmo que ele tomasse ela, Deus iria agir com rigor. Deus iria defender Abraão e defender a Sara. Só que nesse caso, Deus defendeu a Sara e defendeu ao seu nome, aos seus princípios. E Abraão, infelizmente, ele praticamente foi omisso. Então nós devemos sempre confiar em Deus, queridos, e não temer ao homem, mas temer aquele a quem ninguém e nada pode contra ele, que é o Senhor. Capítulo 4 de Mateus, lembrando sempre que nós lemos 3 capítulos do Antigo e 1 do Novo. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tornar-se-ão, mas para que nunca tropece com teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe:
Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestará culto, e só a Ele servirás. Então o diabo deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Jesus, porém, ouvindo que João Batista estava preso, voltou para Galiléia, e deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados nas regiões e sombras da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam rede, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde a mim, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes. E chamou-os. Eles, deixando-os imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no também. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, oprimidos por várias enfermidades e tormentos, e endemoniados, lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. E seguia-o uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. Queridos, aqui finalizamos a nossa leitura de hoje. Aprendemos algo muito importante neste dia: temor, paciência e, acima de tudo, resistência ao mal. Pois assim fizermos, Deus envia os anjos para nos servirem. Continue firme, Deus vai honrar a sua fé ainda esse ano. Deus abençoe, gente. Fiquem todos na paz.